Como é que deve ser feito um laudo que vai definir se uma determinada área é cerrado ou floresta ou qualquer outro bioma que seja? Isso é muito importante porque uma vez feita essa definição, isso vai impactar diretamente aí no quanto de área pode ser desmatada legalmente e o quanto de área pode ser explorada, preservada e assim por diante. Você quer saber como que deve ser feito esse laudo? Então me acompanhe aqui nesse vídeo, vamos lá. Quando é feito o licenciamento ambiental de uma propriedade, né, nesse processo de licenciamento, então, é então definido ali qual que é o bioma, né, a tipologia florestal daquela propriedade rural. Né? Então, por exemplo, se for definido que ali é uma área de cerrado, então na prática, por lei, em uma área de cerrado pode ser feito um desmate legal de até 65% daquela propriedade, daquela área. Se por outro lado, se naquela propriedade for definido que ali é uma área de floresta amazônica, então por lei, numa área de floresta amazônica, pode ser feito um desmate de até 20% daquela área, né, de forma legal, e os outros 80% tem que ser mantido a nível de reserva legal, né, fora as áreas de preservação permanente, né, e áreas consideradas mais sensíveis, né. Só que para que seja feita essa definição de qual que é a tipologia florestal daquela propriedade, isso também passa por uma análise, né? Então, no estado do Mato Grosso, atualmente, é utilizado como base o sistema Radam Brasil, né? Quando é feito lá o licenciamento ambiental, é feito o mapeamento e de acordo com a base de dados do Radam Brasil, é que vai ser definido, né, qual que é a tipologia florestal daquela propriedade. Só que na prática, nem sempre o que o Radam Brasil diz condiz com a realidade de campo. Às vezes, uma propriedade, o Radam Brasil classifica como floresta, né? Mas na prática, lá no campo, existe ali ou uma área de transição ou até mesmo uma área de cerrado. Né? Então, se o Radam Brasil diz que aquela área é de floresta, né? Então significa que vai ter que ser preservado, tem que ser conservado a título de reserva legal 80%. Mas é perfeitamente possível que o proprietário daquela fazenda, daquela propriedade, ele saiba que ali não é floresta, ali é uma área de cerrado. Então, se é área de cerrado, ele tem direito de fazer uma abertura, um desmate legal de até 65%. Né? Então, nesses casos, quando pela base de dados do Radam Brasil diz uma coisa e o proprietário tem esse direito de contestar e dizer outra coisa, então nesses casos é feito então por um profissional devidamente habilitado, né, um laudo para definição de tipologia florestal. Tá? Então, no estado do Mato Grosso foi emitido agora recentemente um termo de referência para nortear como que deve ser feito esses laudos de tipologia florestal, né? Então é um laudo, é um termo de referência que vai basear como que os profissionais devem fazer esse laudo e também uma forma de facilitar a análise dos analistas ambientais, dos órgãos, né, que vão fazer essa análise para ver se o laudo foi feito corretamente, para ver se as espécies que estão ali naquela propriedade condizem com qualquer que seja, né, se condiz com uma fitofisionomia de cerrado, se condiz com uma fitofisionomia de floresta e assim por diante, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou dar uma olhada aqui com vocês nesse termo de referência para a gente entender não só o que ele diz, mas para ajudar os profissionais e também até os analistas dos órgãos ambientais sobre como que deve ser feito, como que deve ser analisado e o que isso implica na prática para você profissional do setor florestal, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no termo de referência. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, já clica agora mesmo aí em se inscrever, já ativa aí o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu postar algum vídeo, tá? Aqui no canal todos os dias você tem algum conteúdo super bacana sobre inventários florestais para você faturar mais e melhor na sua carreira. Inclusive toda terça-feira às 20 horas do horário de Brasília a gente tem uma aula online ao vivo e gratuita aqui no meu canal sobre temas diversos relacionados a inventários florestais, tá bom? E também, se você está vendo esse vídeo aí por outra rede, né, Facebook, Instagram, também me segue aí no Conteúdo Florestal, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? E no YouTube tá lá Tico da Floresta, beleza? Então, vamos continuar aqui, tá?
e também de repente você que está assistindo esse vídeo, você que não é do estado do Mato Grosso, você é profissional do setor florestal, mas uma vez que essa normativa é referente aqui ao estado do Mato Grosso, de qualquer forma isso é muito bacana, muito importante você dar uma conferida aqui nesse vídeo, porque ele é uma forma muito interessante de você ter aí um norte, uma referência, né, um parâmetro na hora de você fazer esse tipo de laudo, esse tipo de levantamento nas suas atividades, tá? De repente pode ser que no seu estado ainda não tenha um termo de referência como esse, então não necessariamente você precisa seguir à risca tudo que está aqui nesse termo de referência, mas de qualquer forma tudo que eu vou falar aqui vai te ajudar muito a você compreender melhor como é feito esse tipo de laudo, o que ele envolve, quais os tipos de levantamentos, né? Não só da parte de instalação de parcelas, mas a própria definição do que vai nortear a definição de uma determinada tipologia florestal, tá? Então, por mais que esse vídeo seja referente a uma norma legislativa aqui do estado do Mato Grosso, eu acredito que esse conhecimento é muito importante para profissionais e analistas de todas as regiões, seja lá de onde você estiver assistindo esse vídeo, tá? Bom, então para a gente começar aqui a analisar, né, esse termo de referência, eu já deixei ele aberto, inclusive eu já deixei destacado aqui em amarelo os pontos que eu considero mais importantes para a gente fazer essa análise, né? Então tá aqui, termo de referência padrão número 1, né, do órgão ambiental aqui, que é SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E aí ele tem aqui umas considerações iniciais, que o termo ele tem o objetivo de padronizar e tudo mais, né? Então aqui já no item 1, né, referente aos procedimentos de levantamento de campo, ele já começa falando aqui, né? A caracterização florística estrutural será realizada por meio de amostragem da vegetação pelo método de parcelas, né, parcelas amostrais, distribuídas de forma sistemática e homogênea, ou seja, não é um levantamento aleatório, ele tem que ser feito de forma sistemática e homogênea em toda a área do objeto da contestação da tipologia vegetal indicada pela base de referência Radan Brasil, tá? Aí mais para frente ele tem um anexo, totalizando no mínimo 1 hectare de amostras em cada fitofisionomia identificada conforme croquis de esquematização, né, em anexo. Então, ele já definiu aqui que quando o profissional, né, o dono da área, quiser contestar, ele vai ter que fazer no mínimo 1 hectare de amostras, né, de parcelas amostrais dentro daquela área que ele está contestando, tá? Item 1.2. Poderá ser requerida novas amostragens caso o órgão ambiental identifique que 1 hectare de amostra para cada fitofisionomia não seja suficiente para representar a vegetação, devido ao tamanho da área discordada do mapa de vegetação do Brasil, né? Então, mesmo o profissional, o produtor, fazendo ali uma amostragem que totalize, né, 1 hectare de amostras, ainda assim, pode ser que o analista ambiental do outro lado ainda conteste, dizendo, não, a gente quer mais amostras para chegar numa conclusão, tá? Item 1.3, o tamanho da amostra deverá ser de 1.000 metros quadrados. Isso aqui já é uma coisa que já está padronizada. De preferência em formato retangular de 10 por 100 metros, visando facilitar. Então, aqui ele já definiu, né, de 1.000 metros quadrados, de preferência em formato de 10 por 100 metros. Né? Na hora de instalar as parcelas, elas têm que ter esse formato. Quando ele fala aqui de preferência, eu entendo que não seja obrigatório, né? Isso aqui tá, por mais que seja uma padronização, mas eu acredito que o profissional, na hora de levantar, na hora de fazer isso em campo, se ele vê que por algum motivo que seja, ele vai ter que utilizar algum outro formato, né? Como aqui está destacado aqui, como que está descrito, né? De preferência, isso pode ser feito de outro formato e é lógico que, é claro, o profissional ele vai justificar porque que ele preferiu o outro formato e não 10 por 100, tá? Item 1.4. Cada amostra deverá ter distância mínima de 200 metros uma da outra, devendo ser justificada quando da sua impossibilidade. Então aqui novamente ele está colocando um parâmetro, né, de uma amostra, de um ponto amostral para outro ponto de amostra, tem que ter no mínimo 200 metros. Mas eu acredito também que existem casos, às vezes acontece dessa discordância de tipologia sendo uma área não muito grande.
e aí a pessoa ela tem que colocar a distância entre uma amostra e outra de menos de 200 metros. Se for o caso, né, de ser menos de 200 metros, como o próprio termo já está descrevendo, o profissional então vai justificar o porquê que teve que ser menos de 200 metros. Item 1.5. As amostras deverão ter placa indicativa no início e no fim da parcela e conter balizamento indicando a direção da picada. Então aqui ele já está dando aqui uma normativa em relação aos extremos, né, o perímetro da parcela, né? Então se ela tem lá 10 por 100, pelo que eu entendi aqui, então tem que ter uma placa indicando o início dos 10 metros, né, aliás, dos 100 metros, e aí lá no final dos 100 metros outra placa indicando aonde que termina. E também está descrito aqui, conter balizamento indicando a direção da picada, né? Então, além de ter esse formato 10 por 100, então vai ter que ser necessário ali ter as picadas, né? As balizas que vão indicar qual que é essa direção. Eu acredito aqui que seja para facilitar a identificação do perímetro, eu acredito que seja para facilitar a locomoção ali por dentro da parcela, né? Item 1.6. Todos os indivíduos arbóreos com circunferência, altura do peito, CAP, maior ou igual a 15 centímetros, deverão ser mensurados e deverão conter placas numeradas e legíveis, né? Ou seja, uma circunferência de 15 centímetros significa aí mais ou menos um diâmetro de 5 centímetros. Então, deixa eu pegar uma régua aqui para mostrar. Ó. Então, mais ou menos todas as árvores que tiverem esse diâmetro aqui, ó, de 5 centímetros, daqui mais ou menos daqui para mais, a partir daqui todas as árvores devem ser mensuradas e deverão ter placas numeradas e legíveis. Então, dependendo do caso, vai ter muita árvore para ser identificada, vai ter muita placa para ser feita, vai ter muita coisa para você emplaquetar em campo, né? Então, eu acredito que, assim, por um lado, 15 centímetros de circunferência vai dificultar, né? Vai fazer com que tenha muito trabalho para ser feito, né? Mas por outro lado também, como a gente vai lidar aqui com a identificação de espécies e essas espécies vão ser utilizadas para identificar a fitofisionomia, eu acredito que, não sei se foi por esse motivo que se escolheu aí 15 centímetros de circunferência, mas tem muitas espécies que, quando elas ainda são jovens, elas têm características diferentes, então isso pode ser que isso seja um parâmetro a mais na hora de se avaliar, né? Na minha opinião, acho que 15 centímetros ficou um pouco pequeno demais, né? Acho que poderia ser alguma coisa maior para poder identificar só as árvores de maior porte, né? Enfim, eu posso estar enganado, mas eu acredito que 15 centímetros de circunferência vai fazer com que muitas espécies muito finas e pequenas tenham que ser identificadas, então uma coisa que vai dar um trabalho para quem fizer esse tipo de laudo, tá? Então vamos lá, continuando aqui, tá? Item 1.7. A medição da circunferência das árvores deve ser feita à altura de 1,30 m do solo, né? A altura essa que pode ser alterada para mais ou para menos em algumas situações especiais, como por exemplo, presença de raízes tabulares, raízes aéreas, sapopemas, troncos informados, etc. Tá? Beleza, isso aqui eu acho que é uma coisa bem sensata, né? Nem sempre a pessoa consegue fazer a medida a 1,30 m de circunferência, a 1,30 m de altura, de forma que ela represente de fato o tronco. Pode ser de situações diversas, então se for o caso, o profissional faz ali onde ele achar melhor. Item 1.8. Árvore com 2 ou mais troncos deverão ser mensurados. Os troncos que tiverem circunferência à altura do peito maior ou igual a 15 centímetros. O valor a ser utilizado será o resultado da fórmula. É aqui ele descreve a fórmula, né? Ou seja, se alguma árvore tiver uma bifurcação na altura do peito estiver bifurcado, então vai ser medido as bifurcações que tiverem maior ou igual a 15 centímetros de circunferência, né? E aí com a utilização dessa fórmula que está descrita aqui, tá? E tem aqui uma observação: será considerada uma árvore com 2 ou mais troncos aquelas que apresentem bifurcações visíveis entre a altura a nível do solo e a altura do peito, né? Então
Se a árvore acima de 1,30 m ela bifurcar, então vai ser considerada uma única árvore. Se abaixo de 1,30 m ela bifurcar, será considerado ali os dois troncos nesse cálculo, tá? Item 1.9. As áreas escolhidas para amostragem deverá estar com a vegetação nativa sem indícios de áreas alteradas ou degradadas, né? Sem que tenha ocorrido exploração seletiva, corte raso no passado ou recorrência de incêndios. Então aqui ele está dizendo que nessa área onde vai ser feita a amostragem tem que ser uma área nativa, uma área virgem, né? Ele está dizendo que não pode ser uma área onde já tenha sido feito desmate, alguma alteração, porque eu entendo que de fato isso vai alterar ali na sucessão ecológica das espécies, né? Tem as espécies de estágio inicial, se tiver sido feito ali um desmate recentemente, tem ali a questão das árvores de crescimento rápido, né? Que vão ter maior quantidade, então não vai ser uma área 100% de mata virgem intacta, né? Eu acredito que seja esse o ponto desse item aqui, tá? Item 1.10. As amostras deverão ter distância mínima de 100 metros de estradas, áreas alteradas ou degradadas, a fim de evitar o efeito de borda, devendo ser justificada quando da sua impossibilidade. Tá? Novamente aqui eu acho que de repente pode ser que, dependendo do caso, o profissional que vai realizar esse tipo de levantamento, ele tem ali alguma necessidade de colocar a menos de 100 metros das estradas, né? Por motivos logísticos, ou se a área for muito pequena, e aí pela quantidade de amostras ele tem que colocar mais perto da estrada. Então, de qualquer forma, eu acredito que seja questão de justificar isso no laudo técnico, tá? Agora aqui ele entra aqui na parte das identificações, né, do relatório, do trabalho técnico, né? Aí ele fala aqui o que tem que conter no relatório técnico, identificação da propriedade, do proprietário, né? Vamos pular essa parte aqui, identificação das pessoas, né? Aí agora aqui, ó, no item 2.1.3, né? No relatório técnico, então, vai ter que ter, ó, descrição do meio biótico e físico para cada extrato de fitofisionomia, né? Relevo, ambiente, clima, características do solo, forma de vida. Essa descrição deve ser escrita de forma clara, objetiva e sucinta, devendo ser feita através de informações coletadas em campo ou de dados bibliográficos disponíveis, com cartas e imagens interpretadas, mapa de solo, mapa de clima, disponibilizados por institutos de pesquisa, tá? Então aqui ele está pedindo para que no laudo técnico, além do levantamento das parcelas, tem que ter ali uma descrição do meio biótico, porque eu acredito que isso aí também vai influenciar diretamente na conclusão do relatório final sobre qual tipo de bioma, de fitofisiologia que é daquela região, tá? Próximo item aqui, ó, dinâmicas de imagens, especificando o satélite, a composição de bandas, rota, ponto e data de imagem que comprove a similaridade da vegetação nativa da área objeto de discordância com a área amostrada, bem como comprovando que as áreas de parcelas não foram alteradas ou degradadas, devendo ser observada toda a série histórica possível, né? E aí ele ainda põe um parêntese aqui, ó, constatando-se a impossibilidade de definição, deverá ser adotada obrigatoriamente a fitofisionomia indicada no mapa de vegetação do zoneamento, né, após sua conclusão e aprovação ou pelo projeto Radan Brasil, tá? Então o que ele está dizendo aqui é que, além do levantamento das parcelas, além da descrição do meio físico, biótico, o profissional também ele vai, se for o caso, fazer aí uma dinâmica de imagens de satélite, né, daquela área alvo onde está sendo feito a discordância. Nessa dinâmica de imagens de satélite vai ter que ser feito ali essa análise para ver se aquela área onde está sendo feita a discordância, se ela condiz com a área ao redor, né? Para que daí então facilite, se tenha mais parâmetros de análise, de argumentos para chegar à conclusão sobre qual que é de fato a tipologia daquela região, tá? Aí continuando aqui, né, material e método de amostragem. No relatório a pessoa vai especificar, né, exemplificar quais os equipamentos, aplicativos e software utilizado, né, como que ele fez esse levantamento em campo. Descrever detalhadamente o método de amostragem, exemplificando como foi feita a estratificação
e alocação das parcelas de forma sistemática, né? Lembrando que aqui não é um levantamento aleatório, então o profissional ele vai descrever como que foi feita a sistemática, né? Qual que foi o parâmetro de sistematização para se chegar naquelas localizações de amostras, tá? Detalhamento dos procedimentos para identificação botânica das espécies, contendo o nome do identificador, número de classe e ART, descrição do método de identificação e informações se as espécies foram submetidas a um herbário, informando o nome do herbário, identificando com o respectivo voucher digital e fotos da exicata, devendo ser justificado em caso de não ter sido submetido ao herbário. Então aqui eles estão, né, afunilando, deixando uma coisa bem mais específica. Eles estão dizendo que aqui, na hora de identificar as espécies, o profissional ele vai ter que fazer uma exicata, mandar para o herbário com todas as informações do herbário. E aí, se ele não fizer isso, né, se ele simplesmente se identificar a espécie, então ele vai ter que justificar por que não mandou para o herbário, né? Nesse caso, justificar, eu entendo que aqui seja a palavra, né, o conhecimento técnico do identificador, né, afirmando o porquê que ele não precisou mandar para o herbário caso o analista do órgão ambiental questione, tá? Agora o próximo aqui, né? Resultados do levantamento. Depois de feito tudo isso, na hora de colocar os resultados, o profissional que for elaborar o relatório, ele vai colocar lista das espécies levantadas com CAP maior ou igual a 15, com identificação botânica a nível de espécie, né? Então, todas as espécies elas não vão ser identificadas a nível de gênero, elas vão ter que ser identificadas a nível de espécie, sendo permitido no máximo 10% das espécies com identificação a nível de gênero ou família apenas, não sendo permitido espécies não identificadas. Então, vai ter que ser identificado todos os indivíduos levantados que tiverem CAP maior ou igual a 15. Todos os indivíduos têm que ser levantados a nível de espécie, né? Então, se tiver lá, vamos supor, 100 indivíduos, né, um exemplo, até 90 é permitido só a nível de gênero ou família, mas todos os outros têm que ser identificados a nível de espécie, né? E também não vai ser permitido não identificar, colocar lá espécie não identificada, tá? É o que está dizendo aqui. Vai ter que ser colocado lá área basal por hectare da vegetação, então com a informação da circunferência, então você vai lá e faz o cálculo de quanto que isso representa em área basal total por hectare na vegetação, tá? O próximo item aqui, lista das 10 espécies de maior densidade relativa, né? Eu até deixei aqui com destaque um pouco maior densidade relativa, porque tem diferença entre densidade relativa e absoluta, né? No caso da densidade absoluta, é quanto que aquela determinada espécie, quantas vezes ela aparece no seu levantamento. Já a densidade relativa é esse total, né, a densidade absoluta, quantas vezes aquela espécie aparece em relação ao total de todas as espécies, né? Essa é a densidade relativa. Então ele está pedindo aqui para colocar, você vai listar quais são as 10 espécies de maior densidade relativa, e aí elas têm que ser identificadas a nível de espécie e com indicação de bioma de ocorrência. Então, além de você fazer toda essa identificação das espécies, você vai listar lá quais são as espécies de maior densidade relativa. Para todas as espécies, você vai identificá-las a nível de espécies e vai colocar ali qual que é o bioma de referência, de ocorrência dessa espécie, né? Indicando a referência utilizada para a obtenção do bioma de ocorrência de forma individualizada. Então, para cada uma das espécies, dessas 10 espécies de maior densidade relativa, você vai ter que fazer isso de forma individual. Caso as 10 espécies de maior densidade relativa sejam de ampla ocorrência, deverá ser adicionado à lista a 11ª de maior densidade relativa e assim sucessivamente até a ocorrência de uma espécie indicadora de um bioma com no máximo 20 espécies. Então, para cada uma das espécies você vai colocar lá qual que é o bioma de ocorrência dela, cerrado ou floresta. E aí, se ela for uma de ampla ocorrência, então você tem que aumentar de 10 para 11 até que você tenha ali uma definição do bioma, tá?
E aí você faz ali a conclusão, né, que não está destacado aqui, mas faz conclusão clara e objetiva, tá? E aí como referências, olha só, referências indicadas para identificação botânica e dados de ocorrência das espécies, tá? São essas referências aqui que o termo está colocando. A Flora Arbórea de Mato Grosso, tem um link aqui, Species Link, a Reflora, Flora do Brasil, né? Ele já colocou aqui essas referências indicadas, tá? Além disso, olha só, o termo também coloca aqui, ó, relatório fotográfico contendo os registros do trabalho de campo e fotografias das 20 primeiras espécies da lista de maior densidade relativa, indicando caule, folha e um dos órgãos vegetais reprodutivos das mesmas, né, flor, fruto, semente. Todas as fotos devem conter as coordenadas geográficas do local em que foram realizados os registros e conter as informações, família, gênero, espécie, nome vulgar, tipo de folha, caule, flor, fruto, semente das espécies na descrição das mesmas e foto da exicata, caso seja submetida ao herbário. Então, vai ter que ser pelo termo de referência, né, se for, né, para segui-lo ele aqui, é bastante trabalho, porque além de toda a identificação, nível de espécies, emplaquetamento de todos os indivíduos, o profissional então também vai ter que tirar foto das 20 primeiras espécies da lista de maior densidade relativa, né? Só que aí eu percebo aqui também que, na minha opinião, acho que ficou até exagerado esse parâmetro, porque para a pessoa tirar a foto das 20 primeiras espécies lá no campo, ele não sabe quais, na hora que ele está fazendo o levantamento, o profissional ele não sabe quais são as 20 primeiras espécies, né? Ele está fazendo o levantamento e só depois, na hora de tabular os dados e gerar os dados e relatórios, é que ele vai saber quais são as 20 primeiras espécies. Então, na prática, isso quer dizer que na hora de fazer essa questão das fotos, o profissional ele vai ter que tirar foto de todas as espécies para depois ele saber quais são as 20 primeiras que ele vai aproveitar as fotos, entendeu? Não tem como lá no campo a pessoa já saber quais são as 20 primeiras e só tirar foto delas. Então, ao meu ver, esse parâmetro aqui ele ficou um pouco exagerado e até desnecessário, na minha opinião. Tá? O próximo item aqui, o croquis de localização e acesso das unidades amostrais com as coordenadas geográficas inicial e final de cada parcela, beleza? Localização geográfica, croquis de acesso para cada uma das parcelas, tá? Isso eu acho importante. Mapa temático com a identificação, né, em relação à quantificação e qualificação das fitofisionomias encontradas no relatório técnico. Então, se no relatório técnico tiver mais de uma fitofisionomia ali sendo indicada, então o profissional daí ele faz um mapa indicando, de acordo com o levantamento dele, qual que é a localização, o perímetro de cada uma dessas fitofisionomias, tá bom? Aí entra aqui também a RT, alguns outros documentos técnicos, né, documentos pessoais e tal, vou pular essa parte. Aí agora aqui item 2.10, tá? A ficha de campo deve ser enviada através do e-mail, né? Ele está falando aqui para mandar a ficha por e-mail. E aqui tem um parâmetro aqui que eu achei interessante comentar também, tá? A planilha deve conter todos os indivíduos arbóreos inventariados com CAP maior ou igual a 15. Cada indivíduo deve ter as seguintes informações: número da parcela, código da plaqueta, quantidade do fuste, nome científico, nome vulgar, CAP de cada fuste, CAP calculado, área basal, altura estimada e coordenadas geográficas. Até deixei um destaque um pouco maior aqui para coordenadas geográficas. Então aqui está dizendo que, além de todo o trabalho que já tenha que ter sido feito aí nesse tipo de levantamento, né? Aqui no termo de referência está dizendo então que o profissional ainda vai ter que anotar, levantar em campo as coordenadas geográficas de todos os indivíduos, né? Mais uma vez eu acredito que isso aqui seja uma coisa desnecessária e muitas vezes torna o levantamento ali custoso, né? Não sei se é o caso, mas inviável, enfim. Porque fazer o levantamento de todas as coordenadas geográficas de todos os indivíduos, se a gente for, por exemplo, considerar
que os GPS de campo eles têm ali uma margem de erro de, vamos supor, 3 metros, é possível até que alguma coordenada geográfica na hora fique até fora da parcela, né? Sem falar que na hora de fazer o levantamento, pelo próprio termo de referência, o profissional ele já teve que emplaquetar a árvore. Eu acredito que é possível, na hora de colocar o relatório técnico e descrição de como que foi feita o levantamento, o profissional ele pode descrever ali o sentido do caminhamento dentro da parcela, então isso facilita a encontrar e identificar as árvores. Além disso, na própria plaqueta vai estar lá o número do indivíduo, qual que é a espécie, circunferência. Então, ao meu ver, a pessoa tem a obrigação também de fazer a anotação da coordenada geográfica. Eu acredito que seja uma coisa que vai ser só para constar aqui no termo de referência, mas que é muito difícil de se aplicar na prática. Sem falar que eu tenho minhas dúvidas se na hora que o analista do órgão ambiental, na hora que ele for fazer a vistoria de campo para conferir se os dados estão corretos, eu tenho minhas dúvidas se ele vai conferir pela coordenada geográfica. Ele vai conferir de acordo com o que o profissional estiver indicando em campo, ele vai conferir de acordo com o próprio sentido do caminhamento da parcela. Então eu não vejo necessidade desse nível de precisão de ter que anotar coordenada geográfica para cada um dos indivíduos das parcelas, tá? Então vamos lá, continuando. Tá? Aí agora ele está falando aqui sobre a parte da vistoria técnica, né? Depois de feito esse levantamento e apresentado ao órgão ambiental, os analistas de meio ambiente eles vão a campo para fazer a vistoria daquele levantamento, tá? O projeto somente será apto à realização da vistoria técnica se todos os requisitos e exigências dispostos nesse termo de referência se encontrarem cumpridos. Caso contrário, o projeto será notificado para cumprimento das pendências que possam surgir. Então, pelo que está dizendo aqui, nem adianta a pessoa querer vistoria se ainda estiver faltando alguma desses parâmetros, desses termos aí que a gente descreveu, tá? Então, o profissional necessariamente, pelo que está descrito aqui no termo de referência, o profissional necessariamente ele tem que cumprir todos esses requisitos que a gente acabou de comentar, tá? Para daí, então, o projeto ser submetido à análise. O responsável técnico ou profissional habilitado por ele indicado deverá estar no momento da vistoria, com as fichas de campo contendo todos os indivíduos amostrados, com o nome científico das espécies, família, nome vulgar, informações de CAP, estar negritado todas as 10 primeiras espécies, né, da lista de maior densidade relativa. Então, na hora do analista de meio ambiente ir lá a campo conferir, tem que ter alguém para ir lá, para tirar dúvidas, para dirimir ali qualquer questionamento, né? Seja alguém vai ter que acompanhar, seja o responsável técnico, engenheiro, ou seja alguém habilitado que saiba ali do levantamento, né, para acompanhar a equipe de vistoria. E ele ainda coloca aqui, ó, é indispensável a presença do identificador botânico no ato da vistoria para acompanhar os técnicos da SEMA, a fim de dirimir dúvidas no local. Poderá ser solicitada pela SEMA comprovação botânica através das requisitas identificadas por herbários em caso de dúvidas na identificação das espécies contidas no projeto em relação aos dados obtidos em campo. Então, além de ter feito todo esse levantamento, na hora ali que for feita a vistoria, o profissional, o analista de meio ambiente da SEMA, ele ainda pode questionar e pedir que sejam feitas mais requisitas para a identificação de espécies que ele queira. Como analista, ele tem essa premissa de questionar, né? Nessas horas eu entendo que seja ali a palavra do analista de meio ambiente contra a palavra do profissional que fez o levantamento, se for o caso, lógico, né? Mas é o que está dizendo aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui também o termo de referência ele dá aqui um exemplo de como que pode ser feito essa sistematização, né? Aqui eu acredito que foi um exemplo prático e bacana de como que o profissional pode aplicar isso na prática, né? Então ele tem aqui uma área onde, porventura, o profissional ele vai questionar a tipologia florestal dessa área, tá? Aqui está o perímetro em preto dessa área toda, tá? Aí
Em azul, nesse perímetro em azul, que tem um bloco aqui, outro aqui do lado, ele tá, deixa eu ver se eu aumento o zoom aqui. Ele coloquei fitofisionomia 2, que está mais ralo, e fitofisionomia 1 em vermelho mais denso, né? Então aqui o profissional ele está questionando, dizendo que tem duas fitofisionomias diferentes, tá? Então, para cada uma delas, olha só, fez-se aqui uma malha, acho que aqui está meio, o contraste aqui das cores não está muito bom, mas eu acho que dá para enxergar que tem uma malha aqui em vermelho, né, e uma malha em azul, né? E isso aqui foi uma prévia de como que foi feita aqui a sistematização para se definir o local das parcelas, tá? Depois de feita aquela malha, então existem esses traços aqui, que acho que dá para enxergar, que tem os traçozinhos em vermelho e os traçozinhos em azul. E aí cada um desses traços é um possível ponto de amostragem, tá? Não necessariamente você vai ter que fazer o levantamento e instalar parcelas em cada um desses pontos, tá? Lembrando que pelo próprio termo de referência tem que ser feito no mínimo 1 hectare, tá? Para cada fitofisionomia. Continuando aqui, né, ele fez aqui o esquema de como que fica para cada fitofisionomia, a malha, o perímetro e tudo mais, tá? Então, nesses casos aqui, nesse caso aqui que a gente está vendo, né, na parte aqui em vermelho, ele já definiu aqui em amarelo, acho que dá para enxergar bem, vou até tentar aumentar um pouco mais o zoom. Aqui em amarelo, ó, de todos esses traços em vermelho, foi escolhido aqui esses que estão em amarelo para que seja aqui os pontos de amostragem, tá? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então deu 1,1 hectare aqui nesse exemplo que está sendo dado, tá? Aí como que ficou aqui a localização das parcelas nesse caso aqui, nesse exemplo, tá? Então, mesma coisa aqui na área em azul, né? De todos os pontos em azul, de todos os traços em azul que seriam possíveis pontos de amostragem, foi escolhidos esses que estão em amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 1 hectare, está dentro do termo de referência, tá? São esses pontos em amarelo aqui que ficou selecionados aqui na área em azul. Deixa eu ver. É isso, tá? Bom, gente, então espero que tenha ajudado aí a explicar para vocês como que deve ser feito esse laudo para definição de tipologia florestal, tá? Como eu disse lá no começo do vídeo, esse tipo de laudo é muito importante porque ele vai definir não é só questão de definir qual que é a tipologia florestal de uma fazenda, de uma propriedade. O que acontece é que uma vez que é definida essa tipologia, isso é o embasamento que vai definir o quanto dessa área pode ser explorada, né? De forma legal, lógico, né? Quanto de desmate legal pode ser feito. Então é muito importante que se tenha assim esse tipo de questionamento por parte dos proprietários, por parte dos produtores, porque dentro da lei eles têm esse direito de questionar quanto que eles podem abrir, produzir e tudo mais, né? E eu também acho bacana que se tenha esse tipo de termo de referência dos órgãos ambientais, porque isso ajuda não só os profissionais a fazerem esse tipo de laudo, como isso também ajuda os analistas de meio ambiente a analisar esse tipo de projeto. Eu acredito que esse tipo de padronização ajuda todo mundo, facilita muito, né? Né, lembrando que eu fiz aí alguns apontamentos, alguns questionamentos que na minha opinião são desnecessários e acaba até dificultando o tipo de levantamento de campo, às vezes dificulta até mesmo a análise do laudo, enfim, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários, tá? Mais uma vez, se você chegou até aqui, dá uma curtida no vídeo, dá uma moralzinha aí, continua me acompanhando, tá? Então, enfim, tá? Me acompanha nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Valeu!